Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra promovida pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Eu sou Maria Cristina Ritermazini e estarei com vocês aqui hoje. Bom, a ACIPEC, ela é uma associação independente de pesquisas da Conscienciologia, ela não tem fins lucrativos, enfim, é uma escola de Conscienciologia. O que é a conscienciologia? A conscienciologia, ela busca se colocar como uma ciência. Embora a gente vai ver aqui ao longo dessa pequena introdução, é uma ciência bem diferente das demais consciências, que eu vou chamar aqui de ciência convencional, tá? Então, a conscienciologia, como ciência, estuda a consciência, que somos cada um de nós em nossa essência. Então, o objetivo é propiciar o autoconhecimento, certo? Buscar entender quem que nós somos, como que a gente evolui, de repente temos algum tipo de missão de vida ou não, mas a abordagem, ela é diferente e a gente vai falar um pouquinho. Primeiro de cara, a gente observa que como é autopesquisa, para quem tem uma certa familiaridade com as demais ciências, que eu chamei aqui de convencionais, o que acontece? Na ciência convencional, o pesquisador fica o mais distante possível do seu objeto de estudo. Aqui na Conscienciologia, é exatamente o contrário. Então, o pesquisador, ele é o próprio objeto de estudo. Então, eu estou fazendo autopesquisa, eu estou buscando de técnicas, de estratégias para me conhecer melhor, para saber como eu lido com as circunstâncias, o que eu penso, o que eu sinto, como eu me comporto nas mais diversas situações, tá? Um outro aspecto bem importante também que vocês podem visualizar em toda a instituição que estuda a conscienciologia é que aqui é adotado o princípio da descrença. Então, você não deve acreditar em nada do que eu ou qualquer outra pessoa conversarmos com você. Na verdade, eu diria até em todas as áreas, não só dessa área da conscienciologia. Mas sim, buscar ter as suas próprias experiências, buscar conhecer um pouco mais aprofundadamente sobre aquele determinado tema, e aí ver se tudo faz sentido, se não faz sentido para você, ok? Mas a gente está falando de como a conscienciologia estuda a consciência. Então, para a conscienciologia, nós temos vários corpos para aquela consciência, que é essa nossa essência, self, também alguns chamam de supraconsciência. É, ela, essa consciência, para se manifestar, ela se utiliza de vários corpos. Então, temos o corpo físico, um corpo energético, um corpo emocional e um corpo mental. E daqui a pouquinho, eu também vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles, ok? Mas, a princípio, é importante que a gente entenda essa questão, que não é só uma consciência e um corpo físico, e sim que existem outros aí nesse sanduíche vibracional, ok? Entendemos também que a consciência está em evolução constante. Então, por conta disso, não faria muito sentido a gente viver esse tempo aqui, né, na Terra, um tempo bastante restrito, se a gente for avaliar toda a história do planeta, só do planeta, considerando que de repente a gente só nasça aqui, né? Então, por conta disso, a gente entende que a gente tem várias vidas. Então, sei lá, desde quando a gente começou a nascer, a ter as nossas experiências, e também, sei lá, até quando é que a gente vai continuar tendo. Talvez para sempre também, não sabemos, né? Outra coisa, cada um daqueles corpos ou veículos, eles atuam principalmente numa dimensão. Então, aqui na dimensão intrafísica, quando todos os corpos estão encaixadinhos, a gente está atuando mais na dimensão intrafísica, com o corpo físico, mas a gente tem também uma dimensão energética, uma dimensão emocional, uma dimensão mental, certo? Claro que ainda cada uma delas tem aí as suas várias subdivisões, mas normalmente a gente até mesmo acaba se referindo a essa dimensão intrafísica, como a que a gente está com o corpo físico, e as demais a gente se refere como dimensão extrafísica.
ok? Na Conscienciologia também a gente estuda essas energias que a gente troca com o meio, que a gente troca com as demais consciências, independente da dimensão em que elas estiverem. Okay? Então, não só com a dimensão intrafísica, mas com consciências que estão nessas outras dimensões. Também na evolução, a gente vai aprimorando, desenvolvendo, aprimorando a questão da cosmoética. Cosmoética é uma ética bem além da nossa ética aqui intraterrena, porque ela envolve, abrange outras dimensões. A gente fica até difícil de comentar, né? O que vem primeiro? A gente vai evoluindo e a gente vai desenvolvendo a cosmoética, ou conforme a gente vai desenvolvendo a cosmoética, a gente vai evoluindo. Claro que a gente entende aqui que as duas coisas acontecem juntas, né? Conforme a gente vai tendo uma compreensão diferenciada da gente mesmo, dos demais, do universo, a gente vai entendendo um pouco mais que a gente é, pode pensar um pouco mais nos outros, a gente não precisa viver tão egoicamente nessa vida, buscando aí poder, dinheiro, né? E sim desenvolvermos, trazer todas as nossas potencialidades intraconscienciais, ou se você preferir, as nossas potencialidades espirituais para esse nosso aprimoramento como seres cósmicos que somos, né? A CIPEC, ela apresenta, ela tem um portal que chama Portal da CIPEC, né? E nesse portal ele está muito bacana. Eu acho que vale a pena vocês, se tiverem oportunidade ou assim que tiverem oportunidade, entrarem nesse portal, porque lá você pode entrar na nossa página do Facebook, do Instagram, do YouTube, enfim. Ali também você encontra a lojinha Evolua Up, onde estão os nossos cursos. Inclusive, nós temos, nossa, muitos cursos. Aqui está bastante defasado. Nós temos, na verdade, mais de 50 cursos atualmente. Que estão gravados ali, então veja se tem algum tema que te interessa, adquira o curso, e mesmo que o curso tenha sido gravado já há um tempo, os professores estão sempre bem dispostos a tirar dúvidas, a bater um papinho gostoso para que a gente sempre aprenda aí com as nossas informações, né? Também temos um projeto novo, que começou o ano passado, que é o projeto SETA, o Campo Ectoplásmico de Autocura, que também procura lá entender um pouquinho sobre o que é esse projeto. Se você tiver interesse, faça sua inscrição para ser assistido nesse projeto aí tão bacana. Enfim, e lá você fica sabendo também tudo que está acontecendo na CIPEC, na agenda de eventos. Então, nós vamos para a palestra propriamente dita, Fenômenos Parapsíquicos na Dessoma. Então, o que é dessoma? Então, a princípio, gostaria de definir para vocês o que é essa dessoma, né? É o descarte do soma. Porque sim, lembram daqueles corpos que eu estava comentando com vocês? Então, o soma é o corpo físico. Até aí não tem muita novidade, né? Em grego é soma também. Mas então os outros corpos, eles vão, de acordo com a característica deles, ter um nome um pouquinho diferente. Então, o corpo energético a gente chama de energossoma. O corpo emocional, é, psicossomático é o psicossoma. E o corpo mental a gente chama de mentalsoma, ok? Então, na verdade, o que é a dessoma? É o descarte do soma. Na verdade, é o descarte de um soma. Porque a gente vai observar aqui. Então, primeira coisa que acontece é a morte do corpo físico, né? Claro que isso todo mundo sabe que um dia a gente vai morrer, embora a gente saiba que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em pensar a respeito disso, né? Acaba fugindo um pouco do tema. Mas enfim, a gente vai morrer. Você, querido, fugindo disso ou não, você, pessoas ao seu redor, todos nós vamos morrer um dia, certo? Então nós vamos descartar o nosso soma. Ao descartar o nosso soma, o nosso corpo físico, a gente se mantém ainda com o corpo energético. Isso, para algumas pessoas, esse descarte pode acontecer até imediatamente, né? Quando
o corpo físico morre, né, ele é descartado também o corpo energético, mas não é tão comum assim. Mais comum que isso aconteça ali nas próximas horas, nos próximos dias. Claro que cada um vai ter aí essa segunda dessuma, como nós chamamos, num tempo diferente, certo? Então, o corpo energético é um corpo que você já deve ter ouvido falar, principalmente se você é, já fez aí algum tratamento energético de chakras, com acupuntura, com ervas, com homeopatia. São terapias que atuam exatamente nesse corpo energético que ele une, ele vivifica o corpo físico ao corpo emocional, então o soma ao psicossoma. Tem várias características, né? Quando acontece então esse desligamento, esse corte, ele para de vivificar o corpo físico. Então, ele não tem muito mais sentido de existir, né? Porque se a função dele ali era transmutar as energias de um veículo para outro, um veículo mais denso para um mais sutil, do sutil para o mais denso, não tendo mais esse mais denso, que é o soma, ele também não tem muita função ali de existir, e como eu comentei, cada um a seu tempo vai é, acontecer, então, essa segunda morte, ou segunda dessoma, que é quando o que fica ali de corpo energético, né, no psicossoma é desfeito, certo? Bom, aqui nessa gravura vocês observam exatamente isso, esse rompimento do cordão de prata, que nada mais é ali do que um apêndice, né, desse corpo energético, que alguns autores colocam que fica ligado pela nuca, entrando ali, né, para dentro da hipófise, da pineal. Outras pessoas falam que não é bem por aqui, mas enfim, num consenso, esse cordão acaba se ligando aqui por trás, nessa região da nuca, até o interior do nosso cérebro. E uma vez, então, que a gente morre, né, que a gente está descartando o nosso soma, é quando a gente fala de morte ou primeira morte. Quando a gente descarta o corpo energético, nós na Conscienciologia chamamos de segunda dessoma ou segunda morte, certo? É, a gente vai ficar aqui em algum momento do nosso processo evolutivo, a gente vai descartar também o psicossoma, mas isso está bem longe ainda para a gente, ou para a maioria de nós aqui. E o mental soma também, algumas sugestões, né, hipóteses, de que em algum momento a gente também descarte o mental soma. Mas, gente, está tão absolutamente distante que seria ficar fazendo aqui lucubrações a esse respeito, tá? Então, vamos lá. Então, dessoma é o descarte do corpo físico. Primeira dessoma é isso. Bom, e aí, o que é um fenômeno parapsíquico? Um fenômeno parapsíquico é essa percepção de outras dimensões. A gente pode falar também de uma parapercepção, que é exatamente isso, perceber outras dimensões. E o que é interessante é que esse momento da morte biológica, de certa forma, sempre ofereceu um clima favorável a que esses fenômenos parapsíquicos aconteçam, tanto em relação à pessoa que está prestes a dessomar, né, o pré-dessomante, quanto aquelas pessoas que acompanham essa consciência ainda intrafísica ou consciente, tá? Então, quem são essas pessoas que acompanham esse paciente? São aí os seus familiares, amigos, seus cuidadores, né, médicos, enfermeiras. Aqui eu trago como hipótese que isso talvez aconteça porque, lembra dos veículos? Haja uma maior descoincidência dos veículos, e isso talvez faça com que aquela pessoa que está prestes, né, a ir para outra dimensão já comece a captar algumas informações. Sabe, a gente tem um jeito meio popular de falar isso, tipo, a pessoa está mais para lá do que para cá. É nesse sentido, né? Os veículos estão descoincididos, ou estariam mais descoincididos, e a pessoa então estaria captando essas informações dessas outras dimensões.
tá? Essa é uma hipótese. E a outra seriam os extrapolacionismos parapsíquicos. O que que é isso? É um exacerbamento dessa percepção para o extrafísico, fornecida aí por amparadores extrafísicos, consciências que, através de algum tipo de paratecnologia, eu sempre que colocar para aqui, estou me referindo às outras dimensões, né? Então, uma tecnologia usada nessas outras dimensões para fazer com que nós, enquanto no intrafísico, tenhamos um exacerbamento, uma situação atípica de cada um dentro dessa sensibilidade, dessa percepção dessas outras dimensões. Isso, claro, pode acontecer também com não só com os cuidadores aí, mas também com a pessoa prestes a dessomar. É, Na verdade, quando eu falo aqui de fenômenos parapsíquicos na dessoma, e eu vou trazer aqui alguns fenômenos parapsíquicos, que eles não precisam acontecer especificamente nesse momento peridessomático, né? Que é o antes da dessoma, na dessoma e depois da dessoma. Eles podem acontecer em outros eventos. Tem inclusive pessoas, crianças aí que têm um parapsiquismo bastante interessante, têm essas percepções extrafísicas, elas, algumas delas, no decorrer da vida, elas acabam parando de alguma forma, ou por medo, ou por incompreensão, ou porque elas vão abafando esse fenômeno, né? Então elas param de sentir, param de perceber essas outras dimensões. Outras não, outras vão se aperfeiçoando cada vez mais. E tem aquelas pessoas que vivem, às vezes até na adolescência, na idade adulta, quando esses fenômenos começam então a emergir e fazer parte do seu dia a dia. De certa forma, todos nós percebemos o extrafísico, todos nós, só que a gente acaba achando que esses fenômenos eles deveriam acontecer, tipo, com fogos de artifício, com materializações. Não que isso seja impossível, mas a maioria de nós vai perceber esses fenômenos parapsíquicos de uma forma bastante sutil. É um sentimento estranho, é uma sensação de eu percebi a presença de alguém, enfim, algo às vezes, vou falar palpável, mas não seria exatamente a palavra palpável, já que nesses fenômenos dificilmente você vai pegar, né? Mas no sentido de serem fenômenos não tão objetivos e diretos quanto esses que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Bom, a maioria desses fenômenos também, eles vão estar relacionados tanto ao paciente, né, a pessoa prestes a dessomar, quanto aos cuidadores, como eu já comentei com vocês. Então, retrocognições e pré-cognições. Então, lembranças de vidas anteriores, ou mesmo desculpa, intuições do que vai acontecer dali a pouco, no futuro, né? A pessoa às vezes tem essas pré-cognições. É interessante que a minha irmã dessomou, né? Ela faleceu, morreu já há alguns anos, e poucos dias antes da dessoma dela, ela recebeu a visita de uma familiar nossa que na época era estudante de medicina. E a minha irmã olhou para ela e perguntou: E aí, como vai seu estágio, sua residência? Você está fazendo residência lá em tal hospital? Eu soube que é super difícil de entrar. E ela: Não, eu tô fazendo ainda o curso de medicina. E a minha irmã falava para ela: Não, eu sei que você está na residência em tal hospital e coisa e tal. E, todo mundo ficou meio assim, então tá bom, né? E depois que ela se formou, ela prestou exame e justamente ela fez a residência, sim, naquele hospital, que é em outra cidade daquela que ela morava, né? Ela fez residência naquele hospital mesmo, como minha irmã tinha falado, foi super bem na prova ali, passou. Enfim, foi uma pré-cognição para a gente? Talvez sim. E mesmo ainda a minha irmã, né, no dia que ela estava prestes ali a dessomar, ela chegou para minha sobrinha, a filha dela, e falou: Olha, hoje às 11 horas da noite eu estou indo embora. Minha sobrinha ficou meio assim e coisa e tal, mas enfim, né? E realmente, as dores começaram a
piorar bastante, né? Aí tem aí algum medicamento que faz com que a pessoa pare de sentir dor, mas é um momento que a pessoa vai ficar inconsciente. E quando ela estava tomando essa injeção, ela deu tchauzinho para minha sobrinha, que olhou no relógio e viu 11h10. Então, né, a gente considera que também tenha sido uma pré-cognição do último momento ali que ela estaria consciente com aquelas pessoas queridas que estavam ali com ela, né? É, um outro fenômeno parapsíquico é o estado vibracional. Na verdade, o estado vibracional, ele é um estado em que o nosso campo, as nossas energias estão vibrando muito intensamente. Existe uma técnica para isso, que é a técnica da circulação fechada, que a gente vai concentrando energia numa extremidade, direcionando com a mente, com a vontade, na extremidade oposta, vai aumentando a velocidade e tal, até chegar no estado vibracional, certo? Também uma das fases dessa mobilização básica das energias é exteriorizar as energias. Só que aqui são fenômenos que acontecem espontaneamente. Então, você está ali, de repente você percebe seu campo todo vibrando muito intensamente, ou você percebe que tem uma energia saindo de você ali, tá? Esse fenômeno, muitas vezes, ele é mais descrito nas pessoas que estão ali cuidando, sejam, como eu comentei, os cuidadores todos, né? Desde familiares, amigos, pessoal da enfermagem, os médicos, certo? Esses fenômenos tendem a acontecer mais com essas pessoas do que com o paciente, do que com o pré-dessomante. Mas claro que também não descarta dele perceber esse fenômeno acontecendo em si. O outro é a olorização, é o sentir cheiros que não estão ali no ambiente intrafísico, cheiros do extrafísico. Então, algumas pessoas relatam com bastante frequência o sentir cheiro de éter, é, um cheiro de ozônio, mesmo as pessoas não estando no hospital, certo? Teve uma vez um relato que eu ouvi que eu achei bem interessante, uma mãe que ia visitar o filho que estava prestes a dessomar, e o filho se queixava de que ela cheirava muito mal. E ela ficou bem chateada na época, porque, poxa, ela chegava lá limpinha, cheirosinha, e ele sempre falando isso. Ele acabou dessomando, e aí ela um dia teve uma retrocognição de um momento, provavelmente da vida exatamente anterior a essa, né, em que eles estavam vivendo juntos, de uma guerra. E eles estavam ali, eles foram jogados ali junto com demais corpos, né, naquelas valas onde tem corpo com cheiro de tudo, né, cheiro da putrefação ali, não deve ser fácil. E ela ficou ali, né, prestes a dessomar, sentindo todo aquele cheiro, o rapaz também, né, e eles dessomaram nessa circunstância. Então, olha que interessante, né, a observação dela. Com essa retrocognição, ela observou que quando ele sentia esse mau cheiro nela, ele já estava tendo também uma retrocognição ah, do momento de uma outra morte, da morte que ele estava tendo na vida antes dessa, em que isso de alguma forma marcou para ele, talvez exatamente pelo fato dele estar ali, prestes a dessomar nessa vida aqui também, né? Então, quando a mãe chegava, ele trazia aquela experiência traumática de sentir todo aquele mau cheiro, né? De podre mesmo, e associar com ela, porque eles viveram essa vivência juntos. Psicofonia é uma experiência bem corriqueira até em alguns centros espíritas, né, que é quando a consciência extrafísica acopla no campo da consciência intrafísica, que tem aí a predisposição para isso, e vai se utilizar do aparelho fonador, né, da voz da pessoa, para trazer alguma informação. Essa experiência também ela é mais comum de acontecer no dia a dia, né? Vamos dizer assim, nesses centros, como eu conversei, mas dentro desse processo, cuidadores e pré-dessomante é mais comum de acontecer
nos cuidadores, certo? Trazendo algum tipo de mensagem, alguma coisa que vai ajudar na tranquilidade daquele grupo ali para esse momento que a gente sabe que é bem complexo, certo? Então, além da psicofonia, a gente tem a telepatia. Telepatia também, todos de alguma forma já estão bastante familiarizados com esse fenômeno, né? Principalmente quando há um vínculo muito grande entre as pessoas, ou quando as pessoas estão bastante juntas ali, acaba se entrando numa mesma frequência mental e um acaba captando a mente do outro, né? A maneira de pensar do outro. Então, dentro dessa questão da dessoma, desse momento, acontece com uma certa frequência também, né? Às vezes até mesmo a a pessoa, o pré-dessomante já tá inconsciente, mas de alguma forma ele consegue transmitir aquilo que ele está pensando para alguém que esteja ali próximo a ele, e que eles tenham realmente uma sintonia bastante grande. E da mesma forma, isso também pode acontecer com os cuidadores, né? Então, os cuidadores, às vezes, levando uma mensagem telepática para aquela consciência que está prestes a descartar o corpo físico. Aliás, é até uma sugestão, né? Quando você vai visitar alguém que está em coma, você falar palavras positivas para a pessoa, ou se às vezes não há o clima para isso, pense, transmita pensamentos positivos para aquela pessoa. De alguma forma, se ela entrar na mesma sintonia, na mesma frequência, ela vai captar essa informação. Claro, e audiência, também essa capacidade de escutar essas outras dimensões, né? Às vezes vem como recados, como músicas. E nós temos também um fenômeno que é o da projeção da consciência. Então, a projeção da consciência, o que que é? É aquela situação em que nós, ainda que estejamos no corpo físico, a gente consegue descoincidir, né, desencaixar os outros veículos e ter alguma experiência no extrafísico. Quando que isso acontece? Quando a gente está no relaxamento profundo ou quando a gente vai dormir. Então, isso provavelmente acontece com todos nós, né? Embora em algumas circunstâncias a gente acaba ficando mais ali por cima da cama, nos sonhos mesmo, mas a gente tem algumas técnicas ou algumas pessoas conseguem fazer essa projeção bastante lúcida e, e inclusive para outros lugares e para outras dimensões. Então, essa projeção, ela pode acontecer, na verdade, ela acontece, só que a gente não lembra, ou a gente não tem lucidez, enquanto a projeção está acontecendo, ou seja, a gente não tem lucidez de que está em outra dimensão, tá? Bom, então, dentro desse fenômeno, projeção da consciência, nós podemos ter a projeção da consciência antifinal e a do adeus, que então, aquela projeção em que a pessoa que está prestes a dessomar, ela tem a sua projeção, ela sai do corpo e vai contatar alguma pessoa querida e falar: olha, daqui a um tempinho, logo mais, eu vou dessomar, enfim, conversam ali, tem alguma experiência que está prestes, né, a acabar aquele momento ali de elas estarem interagindo na mesma dimensão intrafísica, certo? Ou a APC do adeus, a projeção do adeus, a pessoa dessoma e dali a alguns minutinhos ela se encontra com alguém. Então ela se projeta para esse outro ambiente. Então, às vezes, a, a outra consciência intrafísica pode acessar essas informações porque ela também está projetada. Elas se encontram na dimensão extrafísica. Mas, às vezes, não. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela estava trabalhando, atuando ali num consultório, e de repente ela veio uma sensação, veio a impressão de como se a mãe dela tivesse acabado de entrar ali no consultório
querendo dizer alguma coisa, mas ela não conseguiu captar essa informação, mas na hora ela pensou, minha mãe dessomou, minha mãe morreu. E realmente deu assim uns 5 minutos, ela recebeu um telefonema que a mãe tinha dessomado. Então essa também é uma projeção do adeus, ok? É, temos também a projeção auxiliar dessomaticista. Então, essa é mais comum de acontecer com os cuidadores. Na verdade, às vezes, nem sempre com os cuidadores, amigos, tá? Às vezes acontece com uma pessoa que não tem uma relação direta ali com aquela consciência, com aquela futura consciência, que é a futura consciência extrafísica. Enfim, é o que? A pessoa que se projeta para esse ambiente onde vai acontecer a dessoma para ajudar. Ali com pensamentos sadios, com as suas melhores energias, enfim, para ajudar de alguma forma aquela equipe extrafísica que está ali responsável pela dessoma em si, né? Pelo desligamento do corpo físico é, pelo próprio acolhimento ali dessa consciência e que agora vai ter um tempo de permanência no extrafísico. E também temos uma outra situação projetiva, que é aquela projeção que a consciência vai visitar a Comunex, que é a sua comunidade extrafísica. Vejam, aqui tanto pode acontecer pela consim, que está prestes a dessomar, né? O paciente, que de repente visita ali a comunidade extrafísica da qual faz parte, fazemos todos parte de alguma comunidade aí nessas outras dimensões, então vai visitar, ou pode ser também que aquele cuidador, amigo, parente, faça essa projeção e perceba, olha, já estão se preparando aqui para o acolhimento dessa consciência querida que logo está prestes a deixar o corpo físico, ok? Bom, um outro fenômeno parapsíquico é a clarividência. E, na verdade, esse fenômeno é o mais amplamente estudado. Talvez por ser mais objetivo, né? Eu vi tal consciência, eu vi tal coisa. Os médicos, principalmente ali no século passado, começaram a estudar, começaram a acompanhar relatos de pessoas que diziam, né, o que elas estavam vendo, ou dos próprios familiares, ou dos enfermeiros, a respeito do que eles viam e do que os pacientes ali, nesse momento, né, em torno da morte, relatavam que estavam vendo. Eu não consegui acessar um livro que ficou bastante conhecido em inglês, mas eu não consegui acessar, que é exatamente o nome é Relatos Relatos de Visões em Leitos de Morte, tá? E assim, dentro da nossa própria internet aqui no Brasil, onde existem vários sites espíritas ou espiritualistas, também a gente tem ali alguns relatos. Se vocês tiverem interesse, procurem. Os relatos das visões em leitos de morte, né, que a gente chama de clarividência aqui, pré-dessomática, eles acontecem desde sempre em várias culturas, em várias épocas. Tem algumas observações também, né, que se tinham, às vezes uma pessoa, ela não está conseguindo se comunicar, ela já está incomunicável há um tempo, e de repente a pessoa olha para o nada e muda a expressão dela, né, como se ela estivesse reconhecendo algo, alguém que estivesse ali, sei lá, naquela parede em branco que a gente não vê nada. Então, isso já chamava a atenção das pessoas. O que a pessoa está vendo ali, que essa expressão mudou completamente. Uma outra coisa que se observa também, que é relativamente comum, que essas pessoas diziam, é de crianças nesse ambiente pré-dessoma. Isso eu observei também com a minha mãe e com a minha irmã. Elas também observavam crianças ali brincando, às vezes até essas crianças faziam barulho demais e elas pediam, pede para essas crianças não fazerem tanto barulho. Mas isso não é só elas que relataram, né? Os pesquisadores observaram que várias outras pessoas que estavam prestes a dessomar também tiveram essa experiência.
E não só de crianças, mas também dos animaizinhos que eles mesmos já tiveram ao longo da vida, às vezes o cachorrinho, ou gatinho, ou cavalo, sei lá, estava ali, mas também outros animais. Outros animais estavam por ali. Uma outra questão, uma outra coisa que acontecia ou acontece ainda hoje com frequência de relatos é as aparições das consciências. Então, outras consciências começam a se manifestar ali para aquela pessoa. Outras consciências extrafísicas ou espíritos, se você preferir, tá? Eu prefiro não falar espírito porque às vezes as pessoas têm um pouco de medo da palavra espírito. E quando a gente se refere a consciência extrafísica e consciência intrafísica, é, esse tabu ele é quebrado, né? É simplesmente alguém que está sem corpo e alguém que está com corpo físico, certo? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então, essas aparições também, né? Inclusive, sobre a clarividência, eu fiz um verbete, apresentei e tal. E depois várias pessoas entraram em contato comigo falando que exatamente isso. Nossa, minha avó, quando estava prestes a dessomar, ela percebeu a presença de alguém, de uma pessoa querida, e ela falava: Olha, tal pessoa está aqui para me receber. Outras pessoas, às vezes nem pessoas assim que eram tão próximas, mas de alguma forma estão ali. Minha irmã, voltando um pouquinho, né, uma pessoa bastante próxima para mim, e ela às vezes comentava até mesmo em relação aos médicos. Então a gente queria conversar com o médico e de repente estava ali, daí você ia ao banheiro, ia tomar um cafezinho rápido e era naquele momento que o médico chegava e conversava com ela e ia embora. Quando você chegava, saía do banheiro, o médico não estava mais lá. Aí ia falar lá no lugar das enfermeiras ali, e aí o médico já passou, né? Então queria falar com ele. Não, ele não passou ainda. E mas a minha irmã relatava assim com muita lógica que não, o médico foi lá e coisa e tal. No dia da dessoma dela também, ela comentou: "Olha, tem dois enfermeiros aqui no quarto que eles estão me esperando para me levar." Enfim, isso é comum. Então, não foi. Eu estou contando para vocês aqui um pouco do que aconteceu com a minha irmã, por ser uma pessoa próxima, mas diante das informações que várias pessoas me passaram, todos já passaram, tem alguma história na família em relação a isso. Também é interessante que às vezes a pessoa fica ou internada, ou mesmo na casa dela, mas um bom tempo ali acamada. E as pessoas, para poupar de um sofrimento, de uma dor, não contam que determinada outra consciência morreu, né? Que uma pessoa querida morreu, acabam não falando. E essa pessoa, de repente, começa a ver: opa, mas espera aí, tal pessoa está aqui, está me contando que ela morreu, ninguém me falou nada. Aí o pessoal fica meio assim, enrolando, e a pessoa fala: não, mas ela está aqui porque ela está me esperando. A gente vai junto para outra dimensão, para a comunidade extrafísica, enfim, para onde tiverem que ir, né? Mas isso daí também acontece. Também acontece algumas circunstâncias em que as pessoas observam, né, esse paciente que está prestes a morrer ali, projetado. Então, eles conseguem visualizar, mas como naquela foto inicial, né? A pessoa está ali deitada, o corpo deitado, e o paciente ao lado da cama, não é? Então, algumas pessoas visualizam, então, esse paciente projetado ali do lado, eles visualizam, às vezes, quase que nitidamente isso. Tanto um pouquinho antes da morte propriamente, ou logo após a comunicação da morte propriamente dita, né? É, Uma outra questão também que é interessante que eles observaram, aliás, assim, os relatos a que eles davam maior importância eram os relatos de crianças, principalmente aquelas que não tiveram tempo ainda de participarem de algum tipo de dogma, né, de alguma crença, exatamente para trazer uma certa neutralidade em relação a essas experiências parapsíquicas dessas crianças, dessas pessoas dentro de toda a pesquisa deles. Mas eles começaram a observar que
quando as consciências viam outras, viam uma consciência na frente, acabavam observando um visual diante daquilo que era a crença da pessoa. Então, a pessoa acreditava em determinada divindade, em determinado santo, e aí a consciência extrafísica que aparecia lá, com grande predominância dos casos, era a daquele formato ali, daquele santo, daquele deus, daquela deidade lá, certo? Então, isso é interessante, é como se colocava, né? Eles observavam que então aquela consciência extrafísica que aparecia para aquela pessoa, como se ela se vestisse daquela outra figura para acalmar a pessoa. Então, sei lá, é um santo X, a pessoa é devota daquele santo, e quando ela via então aquele santo, ela se sentia mais calma, mais tranquilizada para a questão desse momento da passagem. Também algumas pessoas às vezes observam uma luz ou uma nuvem deixando o corpo da pessoa ali nesse momento do que a gente chama de primeira dessoma, que é o momento da morte do corpo físico, né? E uma coisa bem interessante também é que, e aí eu digo também por mim, né? Não só em relação à minha irmã, mas a outras pessoas queridas que também já foram para essa outra dimensão, que quando a gente começa a perceber que as nossas pessoas queridas, né, elas estão sendo amparadas, estão sendo cuidadas nessa outra dimensão que a gente chama de extrafísica, a gente se sente um pouco mais tranquilo. Claro que assim, é sempre ainda para a gente um momento de bastante dor, é, é um momento difícil, né, para todos nós, mas quando você percebe que aquela pessoa que você ama tanto vai ser bem recebida, está sendo encaminhada para um lugar bacana, você traz uma certa tranquilidade, fazendo desse momento que é difícil um pouco ou um tanto menos difícil, certo? A percepção de parafenômenos pode trazer para a consciência terminal, né, e familiares, antecipação da realidade multidimensional à frente, acolhendo serenamente, ou na medida do possível, serenamente, esse período da transição. Hoje nós ficamos por aqui, né? E eu agradeço a sua atenção até agora. Realmente muito obrigada e paz para você.